Então, boa noite a todas e todos. É uma grande alegria receber hoje no Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin o nosso querido amigo Sidney Pitanda Silva. Então, quero dizer a todos que sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao CEP Edgar Morin, e estamos felizes pelo Sidney estar aqui conosco e também por conversarmos, aprendermos um pouco mais sobre esse filósofo que é tão inquietante, não é? Que é o Bauman, tão provocador, para uns pós-modernos, para outros um moderno avançado, enfim, vamos escutar aí o que o professor Sidney tem a nos dizer, e sei que é muito, porque o professor Sidney, há muito tempo, estuda vários pensadores complexos, dentre eles aí o Bauman. Vou apresentar brevemente o professor Sidney, porque ele tem um currículo muito vasto, mas eu fiz aquele resumão assim do Lattes para a gente saber de que lugar o professor Sidney vai falar. Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Farmácia, vejam bem como ele é transdisciplinar, Universidade Federal também de Santa Maria, graduação em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor dos cursos de Educação Física, de Medicina e do mestrado e doutorado em Educação nas Ciências da Unijuí, no Rio Grande do Sul. Atua como membro efetivo do núcleo docente estruturante do curso de História, é coordenador e professor no programa de pós-graduação em Educação nas Ciências e professor no mestrado profissional em Educação Física, também da Unijuí com Unesp de São Paulo. Atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa: formação de professores, epistemologia, teoria crítica e educação, corpo, saúde, educação física, complexidade, concepção dialética, conhecimento e história. Esses são alguns dos temas, não é, que o professor Sidney pesquisa. Porque quando a gente está na pós-graduação e a gente orienta teses e dissertações, né, professor Sidney, nós somos impelidos a estudarmos diversos temas que compõem aí a complexidade da vida e, nesse caso específico, da educação. Então, o professor Sidney vai falar conosco hoje. O tema que ele escolheu para nos brindar hoje é experiência, conhecimento e educação em Zygmunt Bauman. Professor Sidney, querido, meu amigo, seja muito bem-vindo. Já muito obrigada por estar conosco aqui, por sua generosidade. A palavra é sua, é só ligar o microfone e vamos te ouvir com toda. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Isabel. Eu aguardava ansioso por esta noite, assim, né? Foi um convite muito especial, fiquei muito feliz de poder estar com vocês, né? Sobretudo nessa instituição maravilhosa que foi criada, né? O CEP Edgar Morin, no Brasil. Tenho um carinho muito especial pelo Edgar Morin e por todos os estudiosos da complexidade.
Foi uma mudança muito significativa em minha vida, né? Poder conhecer as obras do Morin e depois também conhecer as obras da professora Maria Cândida, da professora Isabel Petraglia, né? E tantos outros colegas da complexidade. A minha trajetória com Edgar Morin, ela já é uma trajetória de mais de 20 anos, né? E com o Bauman é cerca de 15 anos. Então, eu tenho aprendido muito, né, com ambos sobretudo, pelas oportunidades que eles nos dão, né, de dialogar com toda a tradição filosófica, com a tradição das várias ciências, né, e também entendermos um pouco desse grande debate sobre a educação contemporânea. Então, é um orgulho imenso estar com vocês. Eu fiz um recorte bastante especial e cada vez que a gente faz um recorte, a gente também não deixa de ter problemas, né? Assim, no sentido de que não é fácil tratar de um autor como esse, né? Então eu vou buscar atender, né, ao mesmo tempo uma certa lealdade, assim, à abordagem baumaniana e ao mesmo tempo também tentar fazer alguns desdobramentos para a educação, a formação de professores, a discussão nossa sobre a docência e essas relações que são tão caras hoje em relação ao nosso modo, né, de tratar a questão do conhecimento e ao modo de pensar a formação humana. Eu confesso que tive uma alegria muito grande hoje, né, porque chegou aí uma obra que recentemente saiu no Brasil, que é a segunda obra editada, organizada pela Isabella Wagner, e ela trata, então, dos fragmentos de uma autobiografia, A Minha Vida de Bauman, né? Então, a outra biografia de Bauman já foi bastante significativa, né, que a Isabella Wagner tinha organizado, e essa ainda mais impactante, né? Então, eu vou ficar devendo a vocês assim uma parte grande dessa leitura, né? Mas tratar de Bauman é, sobretudo, um desafio imenso pela quantidade de obras que ele já escreveu, né? E que ainda talvez muitos escritos não estejam ao nosso alcance, né? Mas que isso possa no futuro acontecer. Nós lamentamos muito a perda de Bauman, né, em 2017. Ele faleceu aí com 91 anos de idade, quase 60 anos aí dedicados à sociologia. Então, o enfoque que eu vou tratar aqui gira em torno da ideia de experiência, conhecimento e educação, hermenêutica sociológica e teoria social crítica em Zygmunt Bauman. O enfoque, sobretudo, vai tentar discutir os conceitos de experiência e de conhecimento, né, buscando inspiração para pensar as questões da educação e da própria pedagogia. Esta escolha nos coloca em sintonia com os enfoques de Zygmunt Bauman acerca de sua hermenêutica sociológica e de sua teoria social crítica. Em alguns momentos, né, se for interesse, também a gente pode aproximar, ver em que medida, né, os enfoques do Bauman se aproximam das questões da complexidade, em que medida também a sua abordagem hermenêutica e dialética também nos permite pensar aproximações, né, com aquilo que Edgar Morin faz em sua leitura crítica da modernidade. Esse duplo interesse nos é relevante, né, uma vez que nos desafia a compreender os desafios do mundo contemporâneo, marcadamente os da educação, tendo em vista alguns problemas principais que atravessam a prática pedagógica e, por conseguinte, levantam questões sobre a formação inicial e continuada de professores, e que, de certo modo, dizem respeito a certo entendimento acerca da configuração social do mundo contemporâneo, mas também das vias possíveis para pensar a educação em sentido crítico e emancipatório. Então, aqui estão algumas razões, né, de por que Bauman nos é importante, sobretudo porque ele também procura fazer um diagnóstico da modernidade e situar na modernidade, né, o nascimento da modernidade a partir do século XVI, XVII, uma espécie de centralidade para o projeto, não apenas da razão, mas o projeto também da educação, o projeto também da cultura e o projeto do Estado-nação moderno. Então, nós percebemos aí, né, assim, uma leitura muito importante, muito radical e profunda e diferenciada sobre o mundo moderno, o mundo que estamos, portanto, e a tentativa ousada do Bauman de caracterizar a modernidade, né, esse mundo moderno como um mundo permanentemente em busca de inovação e transformação. E, obviamente, aí as questões que também a educação acaba sendo movida, né, pelas perspectivas do mundo moderno. Mas antes de entrar na centralidade do enfoque baumaniano, três questões são importantes para nós, né, sobretudo para pensar a docência, e que nos remete, então, à leitura do Bauman. A primeira delas é de caráter epistemológico, como pensar a justificação dos conhecimentos ou sua validade na educação,
tendo em vista as questões epistemológicas que circunscrevem cada ato de conhecimento. Então, o Bauman é um autor que, embora nos destaque para o âmbito do pensamento, da abstração, da importância da teoria, ele também nos chama atenção para o âmbito da contingência, né? Então, é importante que essas questões acerca da justificação do conhecimento, elas sempre nos desafiem, né? A pensar sobre elas, né? Então, essa primeira pergunta nos conecta com o problema da relação entre experiência e conhecimento pelo viés epistemológico e filosófico. Então, essa relação experiência-conhecimento, ela é abordada por muitos autores, né, de conhecimento dos professores, dos colegas, mas o Bauman aí talvez vai tecer algumas considerações que são importantes acerca desta ideia de experiência e conhecimento para pensar a nossa justificação hoje em torno do conhecimento. Do ponto de vista pedagógico, também nós nos perguntamos como entender a dimensão formativa implicada em cada ato educativo e de ensino, tendo em vista o lugar da experiência e do conhecimento, né? Então, Cornelius Castoriadis, um autor que o Bauman também estuda, ele nos chama atenção para duas instâncias irredutivelmente distintas, né, e relacionadas, que é o mundo social histórico e a subjetividade, né? Então, a pergunta sobre a dimensão formativa aqui também nos leva a nos interrogar qual o lugar da experiência e do conhecimento, tendo em vista, né, que nós estamos sempre como professores, como pesquisadores, em relação ao mundo social histórico, em relação às subjetividades que se constituem. Essa segunda pergunta nos remete para o problema da formação, ou da finalidade e da forma implicada em cada interação educacional, o que nos desafia a pensar a pedagogia didática no contexto da noção de experiência e de conhecimento. Então, para além de uma fórmula, de um padrão, de um mecanismo, de um modelo pronto a ser aplicado, né, a perspectiva do nosso imaginário epistemológico, do nosso imaginário pedagógico, nos desafia permanentemente a perceber o movimento, né? O movimento não apenas do conhecimento, mas o movimento da educação. E o movimento da educação em sintonia com o movimento do mundo social histórico. Então, essa terceira dimensão é importante para nós, é como dimensionar as questões epistemológicas, pedagógicas e didáticas, tendo em vista o problema social, ético e político que envolve a educação no adentrar do século XXI. Então, o problema do mundo social histórico não é um problema à parte da educação, né? Assim como o problema pedagógico não é um problema menor, assim como o problema epistemológico. Então, nessas três interfaces, nós pensamos em adentrar nessa discussão a partir da obra do Bauman. Porque Bauman é um autor que se considera livre, né? E que se considera também que ele, embora reconheça as regras da academia, ele está disposto, assim como Edgar Morin, né, a dialogar com muitos enfoques teóricos. Então, Zygmunt Bauman é um autor que agrada a muitos teóricos, né, pelo diálogo interdisciplinar e transdisciplinar que ele estabelece, com autores da psicanálise, com autores da teoria crítica, com autores da teoria pós-crítica. Então, essa forma, né, de Bauman dialogar, eu entendo que parte dessa hermenêutica pluralizadora, né, e dessa teoria social crítica em movimento, né? Então, a nossa pergunta é: o enfoque da hermenêutica pluralizadora e da teoria social crítica de Bauman poderia nos ajudar a dimensionar esse conjunto de questões da educação, do conhecimento e dos desafios do mundo social histórico? Vamos assumir essa noção de experiência e de conhecimento como uma possível via para estabelecer o diálogo ou a ponte entre os educadores e educandos, e mesmo para perceber as mutilações e simplificações que rondam a experiência humana e mesmo seu modo de conhecer. Então, é bastante importante, né, como é que nós conectamos um autor do campo sociológico, um autor do campo da filosofia social e da filosofia moral, buscando entender nele como ele definiu a questão da educação e como esse modo em que ele pensou a educação, também agora nós podemos pensar a partir dessa noção de experiência humana, né? Que, segundo ele, é o maior desafio da sociologia é conseguir interpretar a experiência humana, né, do ponto de vista social histórico e conseguir perceber o diálogo, né, com essa temporalidade sempre em movimento da experiência humana. Então, o Bauman é um autor que, assim como Walter Benjamin, né, vai trazer essa dimensão da relação da experiência humana como uma forma desafiadora para a condição do intérprete.
As instituições, eu vou tratar um pouco agora de como é possível pensar o nascimento, né, da sociologia, e essa interface que o Bauman tem como o sentido da sociologia em relação ao mundo moderno. As instituições modernas, dentre elas o Estado-nação e a escola, nascem juntas a fim de construir uma nova forma de sociabilidade e de moralidade. Então, é muito importante em Bauman entender isso, né? De que, a partir do século XVII, a escola, a universidade e o Estado-nação são projetos, né? São projetos que estão umbilicalmente ligados, né? E esses pressupostos do que nós chamamos de emancipação e esclarecimento encontram-se relacionados com as esperanças no poder do conhecimento ou mesmo do domínio de uma segunda natureza sobre a primeira natureza. Então, aqui é importante, né, que o Bauman vai trazer aí essa a forma, né, de distinção entre primeira natureza e segunda natureza, e isso que está nos autores, os contratualistas modernos, sobretudo, né, mas que nos leva ao reconhecimento a partir de Hobbes, sobretudo, de Thomas Hobbes, que é um autor que Bauman seguidamente cita, né, um autor que ele, obviamente, que ele questiona, e depois Rousseau também, mas ele está mais próximo de Rousseau do que de Hobbes, obviamente, em que ele vai entender, né, como essa dimensão da crença nossa no poder do conhecimento, ela é importante para nos guiarmos em relação à segunda natureza, uma vez que nós somos concebidos aí, então, como seres da cultura, né? E essa forma de intervenção na cultura, portanto, vai ser uma forma assumida, né, de forma mais declarada a partir do século XVII. O senso comum, né, deveria ser governado pelo ideal emancipatório. Então, essa é a perspectiva, né, que, que se cria, né, que o senso comum deveria ser governado pelo ideal emancipatório. Assim esperavam os intelectuais modernos, ao tributar suas forças ao âmbito da razão e da ação informada racionalmente. Bauman, desde sua crítica da modernidade, evidencia a ambição do pensamento social nascente e mostra suas ambivalências. Em sua obra Legisladores e Intérpretes, escrita uma década depois de pôr uma sociologia crítica, um ensaio sobre senso comum e emancipação, fica mais evidente a forma de como Bauman lida com a questão do iluminismo. Então, muito importante aqui nós entendermos, né, a escrita do Bauman a partir do pensamento social do século XX, né? O Bauman vai acompanhar aí, então, as críticas heideggerianas, as críticas da escola de Frankfurt, sobretudo, né? As críticas do Max Weber, a, a modernidade em geral, né? E essa crítica, ela chega de forma mais significativa em Bauman a partir do que ele chama de crítica da razão instrumental, né? Então, quando nós destacamos ali que não basta a educação pensar os meios, mas ela precisa pensar os fins, no fundo, a crítica de Bauman se refere também, né, a essa crítica da razão instrumental e da forma como também a era tecnológica acaba empobrecendo a experiência das pessoas, né, empobrecendo essa dinâmica. Mas o Bauman também, ele faz aí nessa obra Legisladores e Intérpretes, né, que é escrita em 1988, ela, e publicada no Brasil em 2010, ele faz um balanço da modernidade e da pós-modernidade, ou do lugar dos intelectuais no mundo moderno e do lugar dos intelectuais no mundo contemporâneo, né? Então, numa citação importante, eu queria trazer a vocês, assim, para a gente entender como Bauman lê a modernidade e a educação dentro da modernidade, né? Segundo ele, eu cito Bauman, né? A educação não foi uma invenção da era da razão, tampouco foi um artefato da revolução intelectual sobre o qual tanto lemos, afirmando-se que ela era a mãe, ou pelo menos a parteira da era moderna civilizada. A educação foi antes uma reflexão posterior, uma resposta do tipo gerenciamento da crise, uma tentativa desesperada de regulamentar o desregulamentado, de introduzir ordem numa realidade social que antes já fora expropriada dos seus próprios dispositivos de auto-ordenamento. Então, é importante aqui nós percebermos, né, de como o Bauman interpreta que a modernidade sólida, né, é uma modernidade que busca construir um sistema de desencaixe, né, do mundo que estava mudando, né, e ela acelera esse desencaixe e cria um novo reencaixe, né? Então, nessa transição do medievo para a modernidade, nós temos um modo
de desconstrução do mundo que aí estava e um modo de reconstrução do mundo a partir de um novo encaixe, né? Então, essa nova forma de encaixar os sujeitos, né, essa nova forma, ela ficou a cargo da Era da Razão, né? Mas, segundo Bauman, não foi só a Era da Razão que inventou a educação. A educação, ela aparece como uma forma de gerenciar a crise, né? Então, uma educação pautada agora por outros ideais que não os ideais que sustentavam, então, a educação ao longo da Idade Média, né? Então, com a cultura popular, cito Bauman, e suas bases de poder arruinadas, a educação tornou-se um imperativo. A educação significava um projeto de tornar a formação do ser humano uma responsabilidade plena e exclusiva da sociedade como um todo, em especial de seus legisladores. A ideia de educação significava o direito e dever do Estado de formar, mais bem expresso do conceito alemão de Bildung, seus cidadãos e guiar sua conduta. Representava o conceito e a prática de uma sociedade administrada. Então, aqui o Bauman chama muita atenção, né? Como ele é um teórico da liberdade, sobretudo ele se intitula como um teórico da liberdade, mas a gente poderia dizer também um teórico da justiça e da ética, né? O Bauman vai nos chamar a atenção para o modo como a modernidade cria, né, essa perspectiva de educação e o sentido que ela tem na busca da autonomia e da autoconsciência, né? Então, muito importante isso, o Bauman não vai abandonar isso, mas ele vai chamar a atenção que, de certa forma, algo na modernidade e se instrumentalizou, né? Essa instrumentalização da modernidade, segundo ele, se dá muito no sentido de que o Estado talvez não tenha dado tanta força, né, para a liberdade quanto ele proclamava, né? Então, a Era da Razão, de certa forma, ela não consegue alcançar a sua plenitude, né? Muito em função também desse sentido atrelado à lógica do Estado-nação e de alguns problemas, né, que o Bauman vai identificar aí, como o problema da razão instrumental, como o problema da ideia de pureza, né? Uma ideia de uma razão destinada a purificar, a produzir uma homogeneidade social. Então, o que entendemos aqui, né, na relação com Bauman, avançando para a questão da educação, é que a abordagem de Bauman pode nos abrir para pensar no diálogo entre as vidas contadas e as histórias vividas, ou mesmo do diálogo possível que podemos fazer em educação, considerando os pressupostos da teoria crítica ou mesmo de uma sociologia crítica que se refere à experiência. Então, nós estamos aqui chamando a atenção que o enfoque do Bauman, né, embora ele mostre como a sociedade moderna é uma sociedade administrada e, sobretudo, uma sociedade a cargo, muitas vezes, não de um ideal de autonomia reflexivo, mas um ideal que fica condicionado às esferas do Estado-nação, ele nos abre, né, que há uma via dentro da modernidade, e ele cita isso a partir de Rousseau, principalmente, né, dessa possibilidade permanente de um diálogo, né, possível de reflexão sobre esse modo que nos constitui, né? Um desafio ao fundo pareceria nos desafiar a criar uma forma de crítica sociológica, que seja uma crítica das ideologias, assim como ele nos sugere na sua obra A Sociedade Individualizada, Vidas Contadas e Histórias Vividas. Então, essa crítica das ideologias, né, é um modo em que o Bauman chama atenção para a possibilidade do diálogo, né? Ou seja, o Bauman quer entender que no dinamismo do mundo moderno nós podemos compreender aquilo que o constitui, né? E aquilo que nos é possível perceber em cada momento histórico e aquilo que é tarefa da sociologia e das demais ciências, né? Mostrar o que não está tão visível, né? O modo como não está tão visível ao conjunto das pessoas, né? Então, ele cita o seguinte, nessa obra Sociedade Individualizada: os tempos de combate direto entre dominante e dominado, corporificado em instituições panópticas de vigilância e doutrinação diárias, parece ter sido substituído, ou estar em curso de ser substituído por meios mais limpos, elegantes, flexíveis e econômicos. Então, o Bauman vai chamar a atenção dessa ideia, né, de que as formas de dominação, elas estavam muito visíveis e presentes, né, na relação dominante-dominado, durante a modernidade sólida, né, e elas parecem estar mais invisíveis numa sociedade de consumo. Ou seja, na nossa sociedade parece que nós já estamos de posse da liberdade.
E, na sociedade sólido-moderna, nós ainda parecíamos que tínhamos que lutar pela liberdade, conquistar direitos, ampliar as oportunidades e sobretudo, a dignidade da vida. Então, essa é a questão de fundo aí, né, que o Bauman está chamando a atenção. Bom, por que nessa obra da sociedade individualizada ele vai dizer vidas contadas e histórias vividas? Porque, ao fundo, o Bauman tem aí uma relação que talvez não apareça muito fortemente no texto, mas que é com a própria noção de experiência, né? Na própria crítica de Walter Benjamin à modernidade, a modernidade, ela, de certa forma, nos fecha para uma perspectiva de podermos narrar a nossa experiência de forma mais ampla. E ela nos coloca no que se chama de uma vivência, de um tipo de vida bastante robotizada, maquinizada, em que nós não conseguimos viver, podendo narrar nossa vida, entendendo mais ou menos o mundo que vivemos, né? Então, a noção de experiência como apenas vivência, ela é, de certo modo, questionada pelo Bauman. Não abandonada, mas questionada, né? Então, o detalhe aqui se refere ao modo de como a experiência é vivida e como ela nos é contada. Então, vejo que duas dimensões aparecem aí para nós, né? É como nós vivemos a experiência e de como nos é contada a nossa experiência, ou seja, quem nós pensamos que somos e o que nos é permitido contar sobre quem somos e o que somos. Aproximar a educação da experiência pode nos aproximar de certo empoderamento necessário aos sujeitos para aprenderem a narrar suas vidas, mas também pode nos exigir uma capacidade de permitir, pela educação, algo além do que as promessas ideológicas em curso permitem às pessoas de ser narrado. Então, aqui é muito importante, né, gente, assim, o que a educação permite para o Bauman, né? Uma ampliação das possibilidades de narrar as suas próprias vidas, mas também, não apenas a possibilidade de narrar suas próprias vidas, mas também de poder avançar, né, nas conquistas que já tivemos. Então, aqui nós podemos pensar nos problemas da justiça, nos problemas da democracia, nos problemas da autonomia, enfim, nos problemas da dignidade humana, né? Então, toda essa dimensão, cada sociedade, ela tende a fechar, né, as perspectivas do mundo que temos, né? E comete aquilo que o Bauman chama de oclusão mental, né? Gera uma certa incapacidade de pensar para além do que aí está. Então, a precarização do mundo do trabalho abandona as pessoas ao seu próprio recurso e lhes imputa uma submissão maior, uma vez que lhes responsabiliza unicamente por suas políticas de vida, desencorajando o compromisso com tudo que seja comum, público ou coletivo. Então, aqui uma relação muito importante que o Bauman tem com Hannah Arendt, né? Sobretudo nessa perspectiva da relação entre a vida privada e a vida pública, né? E também essa leitura que o Bauman faz do mundo contemporâneo, né? Com outros autores como Richard Sennett, como Manuel Castells, como David Harvey, entre muitos outros, né? Ulrich Beck, Alan Turing, esses autores vão ajudando Bauman a pensar a precarização do mundo do trabalho, né? E, sobretudo, como as vidas estão cada vez mais individualizadas, cada vez mais fragmentadas. Essa fragmentação no curso da vida, né? Bauman busca uma resposta do ponto de vista do lugar da ética em relação à sociedade, né? A ética como aquela condição, né, de que está ligada à sociedade, mas está para além da sociedade, que toda sociedade, para se tornar justa, ela precisa avançar no sentido da sua potencialidade reflexiva, da sua potencialidade amorosa e da sua potencialidade de estranhar, né, de mostrar aquilo que não está visível aos olhos, né, mas que contém, então, um amplo campo do que precisa ser enfrentado. A narrativa, né, estimulada no contemporâneo, nos lembra Bauman, aparece como aquela que se refere a um ambiente privado ou subjetivo, ou mesmo a uma não escolha, né? Então parece que nós não temos como escolher, e o Bauman nos chama a atenção de que nós podemos escolher fazer coisas diferentes do que está nos acontecendo. A tarefa dos sociólogos, nos recomenda Zygmunt Bauman, seria de, cito, mapear as partes cruciais da rede de interconexões e dependências que ou são mantidas escondidas ou permanecem invisíveis do ponto de vista da experiência individual. Então, digo de novo, né? Mapear as partes cruciais da rede de interconexões e dependências que ou são mantidas escondidas
ou permanecem invisíveis do ponto de vista da experiência individual. Então, isso aqui tem tudo a ver com uma perspectiva ética, né, do qual o Bauman nos convoca e nos convida a pensar, né, permanentemente mostrar dimensões que estão muitas vezes invisíveis na vida das pessoas em geral, né, daquilo que as suas dimensões da não liberdade, da não solidariedade, da ausência da dignidade, né, ao conjunto das pessoas. Sob esse aspecto, entendo que a noção de experiência educativa pode ser entendida como aquilo que me acontece subjetivamente, como diz La Rosa, né? Mas como também aquilo que me é permitido contar na relação com a experiência historicamente elaborada. Então aqui está essa grande dimensão, né? A experiência não é só aquilo que me acontece subjetivamente. A experiência é também aquilo que me é permitido contar na relação com a experiência historicamente elaborada. Eu penso que aqui nós temos grandes questões para pensar o lugar da escola, da universidade, né? Muitos acreditaram que a dimensão aí, como Bauman é um autor da modernidade líquida, né? Que tudo se tornou líquido, inclusive não há mais conhecimento a ser ensinado, né? Mas eu penso que essa noção de erfarum aí que o Bauman utiliza, ela é muito importante para nós. Zygmunt Bauman, ao tratar sobre para que serve a sociologia, diferencia erfarum, experiência, de Erlebnis, vivências, sendo que a primeira é o que acontece comigo ao interagir com o mundo, é a relação indivíduo-sociedade. E a segunda é o que eu vivencio no curso desse encontro, é a relação do sujeito com essa experiência que lhe toma, né? Lhe acontece. Importante notar que, em última instância, a noção de experiência pode ser assumida a partir de Zygmunt Bauman quase como um apelo desesperado de que é um direito das pessoas aprender a contar suas vidas a partir do diálogo com o conhecimento ou mesmo com as ciências, a filosofia e as artes. Então, essa dimensão ela é muito importante, né? Porque aqui temos algumas coisas para comentar, né? Como o Bauman é um autor hermeneuta, né, e como é um autor também ligado à dialética, sobretudo aí é uma presença forte de Walter Benjamin nessa relação, é importante que a gente recorde essas dimensões da Erfaro, né, sobretudo ligando a Erfaro com tradição, né, com história, né, como se nós não pudéssemos nos descolar dessa dimensão da tradição, da história, da linguagem, da memória e da narrativa, né? Então, assim como Theodor Adorno também, né, e assim como Walter Benjamin, o Bauman nos chama atenção para essa relação com a Erfahrung, que é a relação com a experiência elaborada, que é a relação do que nós estamos chamando aqui com o conhecimento, né? Então, as nossas vivências, elas são muito importantes, mas essa dialética entre as vivências e a experiência elaborada é ela que constitui a nossa forma, né, de poder participar do mundo e poder nele, né, então, dar continuidade às questões do futuro e mesmo às críticas do presente. Torna-se importante pensar que a crítica das ideologias, desde o enfoque hermenêutico de Bauman, significa uma desocultação das grandes questões e contradições que envolvem o mundo do trabalho e o mundo social em geral, ou mesmo dos grilhões que cerceiam as liberdades, e imputam condições objetivas, nem sempre percebidas pelo conjunto dos indivíduos. Entendo que essa máxima apontada por Bauman, que a sociologia deveria se aproximar da experiência vivida e promover um diálogo cada vez mais poderoso e consistente acerca do mundo em que vivemos. Então, essa questão de se aproximar, né, do diálogo e permitir, né, com que as pessoas falem, narrem suas vidas, reconstruam suas narrativas, que as pessoas possam compreender mais de si e do mundo. O Bauman escreve em outra obra, e é uma metáfora importante para esse conceito, que se chama, em que ele estabelece o seguinte: é tornar estranho o que nos é familiar e tornar familiar o que nos é estranho. Eu penso que aqui vale muito essa relação, né? É poder estranhar o que nos é familiar, aquilo que está próximo de nós, podermos pensar sobre isso, e podermos tornar familiar aquilo que é estranho a nós, né? Então, essa dupla missão da sociologia e das ciências humanas em geral e da filosofia é também, eu penso, a missão da educação, né? No sentido de que ela permite a nós não apenas ter acesso a conceitos, mas, sobretudo, poder integrá-los à vida, né? Como diz o Morin, é dialogar com a própria vida, né? O Edgar Morin nos chama isso de uma mundologia, né? Uma mundologia, uma espécie de fenomenologia do nosso sentido existencial, né?
E o próprio Morin também nos desafia permanentemente a relacionar, né, essa dimensão parte-totalidade, totalidade-parte, né, sabendo dessas dimensões da complexidade. Enfim, então, promover um diálogo cada vez mais poderoso, né, e consistente acerca do mundo em que vivemos, nos ajuda a entender e pensar numa via de articular o universo da educação, ou daqueles que respondem por ela, com as problemáticas vividas pelos sujeitos em seus distintos lugares e culturas, né? Então, isso eu já havia investigado esse tema aí com Paulo Freire, né, com Habermas, e também com Edgar Morin, né, e nós chegávamos aí nessa relação entre o lugar do professor, né, nesse diálogo com as ciências, e o lugar dos estudantes, né, o diálogo entre o mundo vivido, o mundo social histórico que os estudantes encarnam, e o diálogo com os professores que encarnam essa perspectiva das racionalidades científicas instituídas, né. Aí os pesquisadores, principalmente o Lerber, né, na obra A Religação dos Saberes, né? O Lerber, que é um dos pesquisadores que trabalha com Morin, ele chamava atenção para o lugar da imaginação, né? Para o lugar dessa ponte que é possível a partir da imaginação entre o senso da ciência e o senso vivido, né? Então, esse lugar da imaginação é um lugar altamente criativo, permanente, né? E agora a gente avança, então, nessa discussão com Bauman para relacionar a Erfahrung com a Erlebnis, né, que é a experiência de vida das pessoas, né, esse lugar permanente que as pessoas possam narrar suas vidas, e esse lugar permanente em que os professores possam permitir, né, o encontro e o acesso a outras narrativas, né, sobre o mundo. Não se trata, obviamente, nos esclarece Bauman, de um sentido vertical, de corrigir o senso comum da verdadeira representação da realidade, ou mesmo de encerrar a questão. O sentido da tarefa seria o de abrir o diálogo e de aumentar e manter a amplitude, cito Bauman, dessa parte do mundo humano sujeita ao escrutínio discursivo incessante e assim mantê-la a salvo da ossificação na condição de não escolha, né? Então, mais uma vez, o Bauman chama a atenção disso, né? É, a tarefa da educação, a tarefa da emancipação, que quisermos dizer, não é uma tarefa propriamente no sentido teleológico, né, como nós poderíamos pensar em outro momento, mas é uma tarefa no sentido dialógico, no sentido comunicativo e no sentido reflexivo sobre as dimensões do mundo que estão ocultas, né, e que desafia-nos a darmos visibilidade a essa ocultação. E vocês vejam aqui, a gente poderia falar da fome, da miséria, dos problemas socioambientais, dos problemas da exploração, dos problemas dos feminicídios, enfim, várias questões que nos exigem que a sociedade perceba, né, e constitua um grande circuito moral, né, esse grande circuito moral que, de certo modo, permite com que a gente se mobilize em relação a temas cruciais da nossa sociedade. Nas palavras de Zygmunt Bauman, cito: o diálogo visa o confronto entre Faro e Leibniz, relativizando assim esta última, ao mesmo tempo que busca ampliar, em vez de estreitar, e limitar o espectro de escolha dos participantes do diálogo. Então, essa busca permanente de ampliar, né, a nossa visão de mundo, a nossa condição para pensarmos nossa própria vida, seria a tarefa da sociologia. Na obra O Elogio da Literatura, Ricardo Mazeu e Zygmunt Bauman dão continuidade à reflexão esboçada e iniciada em Para que serve a sociologia. Percebemos claramente nesse texto o modo de operar da teoria crítica que se articula com a hermenêutica. A noção de linguagem, como dimensão constitutiva do mundo, aparece ao fundo, embora Bauman utilize o termo discurso como forma de exemplificação. Então, essa dimensão da linguagem, né, como seres constituídos na linguagem, e o nosso mundo como também um mundo que se dá em linguagem, é algo importante a nós, né, que lidamos em educação e, sobretudo, aqueles que querem pensar como as dimensões da linguagem nos constituem enquanto humanos. Em seu diálogo com Hafner, Bauman explica seu conceito de hermenêutica sociológica. O que importa são as ideias que as pessoas aceitam, os princípios orientadores que seguem. Hermenêutica sociológica significa refletir sobre as condições, as circunstâncias e a constituição da sociedade. Isso é muito importante, né? Se vocês quiserem lembrar, assim, essa dimensão da teoria crítica, sobretudo, é entender
como se dá a constituição da sociedade. Então, a hermenêutica sociológica é refletir sobre as condições, as circunstâncias e a constituição da sociedade. Então, vocês vão percebendo que o Bauman é muito ousado e ele quer pensar a mudança da sociedade, né? O que significa viver numa sociedade globalizada como a nossa. Segundo o Bauman, somos uma espécie natural treinada a pensar. Homo sapiens, vivenciamos as coisas, não as sofremos apenas fisicamente. Em seu diálogo com Hafner, ele também escreve o seguinte: as experiências que temos são informações e desinformações das quais tentamos extrair sentido, né? Então, nós humanos estamos permanentemente atravessados pela experiência, nós estamos no mundo da vida também, e essa forma nossa de relação com as experiências, a todo tempo nos exige uma certa relação com a construção de sentido. A prática da imaginação sociológica, assim entendemos, se aproxima muito do que poderíamos apontar como um desafio da prática educacional, em geral, na medida em que ela, ao lidar com o problema da formação e do conhecimento, se destina a criar possibilidades de aproximar a linguagem da Erfahrung, a experiência objetiva que temos do mundo, com a linguagem da Erlebnis, a experiência subjetiva. Nenhuma e nem outra isoladamente, né? Uma pista relevante que emerge desse movimento é que a noção de imaginação sociológica se vincula com um certo desafio de estabelecer pontes entre problemas pessoais e questões públicas, ou mesmo de transformar o pessoal em político. No entendimento de Jacobsen e Tester, em seu diálogo com Bauman, ficou claro que a preocupação deste enfoque da sociologia seria o de, cito eles, capacitar homens e mulheres para navegar no significado de sua época histórica e o compreender, bem como o de garantir que a imaginação sociológica desse uma atenção à vida de homens e mulheres. Um espectro que se desdobra deste entendimento aparece na narrativa de Mazeu, de Ricardo Mazeu, quando ele ilustra o empobrecimento da linguagem em nossa época, e mesmo, segundo ele, acontece com as palavras. Elas foram reduzidas a uma massa de slogans consumistas descartáveis. Então, nessa passagem, né, do Tester e do Jacobsen, aparece o desafio da sociologia, mas, sobretudo, o desafio da própria sociedade, né, e da própria educação, né? Lembramos que a educação faz a mediação entre a sociedade e os indivíduos, né? Ela é essa permanente forma, né, de relação da sociedade com os indivíduos. E nessa relação, o desafio, né, que se torna aí é a capacidade de compreender e de se orientar, né, dentro de uma época histórica, né? Então, portanto, a imaginação sociológica seria muito importante para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, esses autores, o Ricardo Mazzeo e o Balmo, chamam a atenção nossa de que nós vivemos uma época de empobrecimento da linguagem, né? E isso significa uma época consumista, né? Uma época em que esse empobrecimento nos atrapalha e muito, né? Por isso que a educação que estava ligada ao Estado na modernidade sólida, ela está muito à revelia do mercado na modernidade líquida, né? Os conceitos de modernidade sólida e modernidade líquida, cunhados por Bauman, expressam dois momentos do mundo social histórico moderno e representam tipos ideais que nos permitem pensar sobre nossa experiência humana nestes últimos 5 séculos. Na modernidade sólida, o movimento parece ser o de subordinação do eu ao nós, de tal forma que a noção de segurança e de regulamentação ganha força em relação à de liberdade. Então, aqui o Bauman chama atenção, né? O que é a modernidade sólida? É a era da regulamentação, é a era da ordem, é a era de que nós temos que nos comportar, não podemos nos desviar dos preceitos, né, que são construídos para a nossa própria vida. Então, o excesso da modernidade sólida, né, o seu excesso, o seu modo excessivo, né, se deu nas sociedades totalitárias do século XX, né, onde essa dimensão da regulamentação, ela significou sobretudo, né, uma negação da liberdade e, sobretudo, ela significou uma espécie de extermínio ou eliminação dos impuros, né? Então, esse sonho de escrutínio e construção do mundo ordenado, estável, regular, e só com um modelo padrão, ele teve, né, a sua face horrorosa e horrível, né? Não só nas duas grandes guerras, mas sobretudo no extermínio do Holocausto, né? Na modernidade líquida, nós temos uma espécie de inversão dessa questão, né? Numa vez que o excesso de Estado causou esse problema, agora temos uma ausência de Estado.
na modernidade líquida, emergente a partir dos anos 80 do século passado, ou da entrada na globalização, o inverso ocorre, em medida que as forças de controle do Estado cedem diante do poder dos mercados. Então, não sejamos ingênuos que o Balmo não entende toda a potência da modernidade em relação à busca de autonomia, em busca das sociedades autônomas. O Balmo entende a importância da razão, mas ele também faz a crítica da razão instrumental, né? Dessa razão que, de certo modo, nos causou muitos prejuízos e muitos problemas humanos, né? Na modernidade líquida, segundo ele, e essa é a grande mudança ou originalidade do Balmo em relação a autores como Michel Foucault, em relação a autores como Theodor Adorno, em relação a autores como Immanuel Kant, por exemplo, né? É que, segundo o Balmo, agora nós estamos mais marcados, né, por uma espécie de aposta na liberdade do que na segurança, né? Em medida que as forças de controle do Estado cedem diante do poder dos mercados, a vida se individualiza e o eu se autoriza e imagina se tornar independente do nós, de tal modo que a desregulamentação do plano social representa uma ilusória liberdade do eu, fragilizando a noção de segurança ou mesmo de proteção e de pertença à esfera pública. Então, se o sonho da modernidade, e o Baum acredita nessa ideia da individualidade e aposta na individualidade, assim como aposta numa vida digna a todos e uma vida com sentido na esfera pública, essa perspectiva do individualismo, ela representa uma espécie de falsa liberdade, né? Porque ela é uma liberdade ainda somente ligada à dimensão do consumo. Cornelius Castoriadis, em sua obra Feito e a Ser Feito, e Zygmunt Bauman, em seu livro Sobre Modernidade e Ambivalência, e Bauman sobre Bauman, chama atenção para o fato de que a reflexão filosófica é fundamental, no sentido de que precisamos pensar e voltar a pensar o pensado. Ou seja, há uma urgência do pensamento, no sentido de que temos consciência que estamos numa encruzilhada histórica e cultural, e de que há necessidade de darmos resposta à injustiça social. Os seres humanos sofrem e a busca por compreender as causas sociais do sofrimento precisa ajudar a enfrentar a miséria. Então, aqui nessa dimensão, né, de que nós não apenas nunca temos um modelo pronto de democracia ou de sociedade, nós, embora sempre vamos em busca de uma sociedade mais justa, embora de uma sociedade mais democrática, de uma perspectiva mais civilizatória, essa busca, né, ela é uma busca que, de certo modo, nos exige uma reflexão sobre os níveis, né, de justiça social que nós temos desenvolvido, né? Então, essa relação entre liberdade, diferença, solidariedade, justiça social estão integrados no pensamento do Bauman, né? O Bauman não é só um autor da solidariedade, não é apenas um autor da diferença, não é apenas um autor da sustentabilidade, mas é também um autor da justiça social. Aqui aparece muito claramente essa dimensão do pensamento complexo aí em Bauman, né? A complexidade das várias dimensões que aparecem, né? Então, nós vemos Bauman dialogar com Hort, que é um liberal, com Henri Giroux, né, que é um teórico crítico, e o Bauman consegue extrair elementos da leitura de Hort, assim como elementos da leitura de Giroux, né? Ele consegue ser ao mesmo tempo um liberal, né, um liberal ao estilo clássico, ao estilo da potência da liberdade, e ao mesmo tempo um teórico crítico. Bauman consegue também ser um teórico pós-crítico, dialogando com Michel Foucault, com Jacques Derrida, mesmo com Jean-François Lyotard, né? Tanto que para ele aparece essa ideia que modernidade é modernidade sem ilusões, né? E Bauman consegue também ser um autor que dialoga com Cornelius Castoriadis e com Emmanuel Levinas, né? Tendo aí de um lado a política e de outro a ética. Então, essa dimensão da complexidade em Bauman é muito presente, né? E nos desafia também a aprender a dialogar entre múltiplas teorias, a dialogar com múltiplos autores, né? Por isso que a cultura do diálogo, né, ela eu diria, essencialmente marcada por um pressuposto de que, muito semelhante ao que o Edgar Morin chama, que uma teoria não é o conhecimento, ela nos permite o conhecimento, né? Então, nós podemos permitir o diálogo entre diferentes abordagens do conhecimento. Muito bem. Seguindo aqui a relação com Bauman e Castoriadis, é importante perceber a origem humana das instituições e assumir responsabilidade por seus méritos e deficiências. Bauman é um teórico da ética, e ética para ele, sobretudo, é responsabilidade, né? Ou seja,
Precisamos reconhecer a historicidade da sociedade, sua constante, contínua, permanente mudança. E, de outra parte, representar e ter em vista sua capacidade de criação, de seu próprio projeto, com uma maior liberdade de examinar, criticar o dado ou o existente. Aqui está a centralidade disso, né? A historicidade da sociedade, a sua temporalidade, a sua constante, contínua e permanente mudança, né? O Bauman não cansa de dizer isso seguidamente, né? O conhecimento precisa permanentemente, né, ser recriado, porque o mundo lá fora está mudando e porque também nossas formas de percepção, de entendimento das próprias condições de pensar o mundo também está mudando. No sentido de assumir que o projeto de autonomia implica constitutivamente a reflexão crítica. Não há sociedade autônoma sem reflexão crítica, né? Então, essa dimensão é muito importante. Não há sociedade autônoma sem reflexão crítica. Uma sociedade autônoma, uma sociedade que busca sua autonomia, é uma sociedade que permite a crítica, permite se autoanalisar, né? Permite se autocompreender. Bem, eu vou me encaminhando aqui, professora Isabel, para as considerações finais, né? E a gente abre para a conversa daí. No contexto que assumimos para a reflexão, nos perguntamos se a teoria de Bauman nos ajudava a pensar numa pedagogia crítica, né, em tempos líquidos, que nos permitisse pensar sobre o problema do conhecimento relacionado com o problema da pedagogia e do mundo social e histórico. Nos organizamos a conceber uma ideia importante para pensar a educação e a formação de professores, desde o horizonte epistemológico, pedagógico e ético-político. Ou seja, estamos dizendo aqui que é importante que a nossa formação de professores dê lugar a esse debate, a essa reflexão permanente sobre a dimensão epistemológica, a dimensão pedagógica e a dimensão ético-política. Com Bauman, entendemos que a noção de experiência se torna referência para pensar a tarefa da sociologia, tanto como finalidade quanto como caminho, e que ela nos remete a 4 dimensões: o polo objetivo, o polo subjetivo, o polo objetivo, o diálogo e o mundo social e histórico. Então, essas 4 dimensões estão presentes na docência também. O foco epistemológico em Bauman se enreda com sua compreensão de mundo e de educação. Não há separação entre epistemologia, pedagogia e dimensões éticas e políticas. Bauman, em sua leitura do mundo moderno, nos evidencia que certas posturas epistemológicas produziram certa ideia de educação e de sociedade. Percebam aqui o sentido da crítica do Bauman ao positivismo, por exemplo, né? Há uma perspectiva vertical, mecânica, né? De objetificação do mundo, de objetificação dos sujeitos, como se de uma ideia de um planejamento fechado, pronto para durar eternamente, né? Em que a ideia de que a sociedade fosse esse algo moldável, né? E que o intelectual fosse um artista que moldaria a sociedade e o faria à luz da sua ciência, né? É impressionante que nessa abordagem do Bauman, que eu começava a ler hoje, né, ele se declarava em relação a essa perspectiva de uma certa ideologia cientificista que se colocava como capaz de moldurar a sociedade, né, e como isso o incomodou ao longo da vida. Então, o Bauman não vai seguir essa perspectiva positivista da sociologia, por isso que ele vai ter esse diálogo com a hermenêutica, né? E importante saber também que o Bauman não vai assumir essa dimensão ideológica da ciência. Então, ele vai defender a perspectiva científica por outras vias, né? Assim como a dimensão filosófica e artística. Bauman nos mostra que as perspectivas da hermenêutica e da teoria social crítica podem nos ajudar a revisitar as ambições e formas das primeiras teorias sociológicas e suas ambições. Resulta desse esforço uma teoria social que não só permite o diagnóstico de nossa época, né? Uma sociedade de consumo, uma sociedade marcada pela força da globalização, pela força da separação entre poder e política, né? Como que, sobretudo, nos fornece uma via pluralizadora, atravessada pela relevância do pensamento hermenêutico e crítico-reflexivo. Eu gostaria de ficar por aqui, e ficar à disposição para conversar, professora Isabel. Né? Eu falei bastante. Eu acho que eu ficaria mais no diálogo agora. Embora eu esteja no telefone, as pessoas podem falar. Eu devolvo a palavra, professora Isabel. Aprendemos muito, professor Sidney, e nos trouxe ainda mais curiosidade, mais provocação para que possamos ir ao Bauman, né? Porque, como você bem lembrou, o Bauman tem uma produção vastíssima, né? E eu acho que o mais conhecido é
modernidade líquida, né? Um conceito em si de modernidade líquida, mas a obra do Bauman vai muito além, né, do conceito de modernidade líquida e merece ser lida. Olha ele aí, muito bom, uma biografia sobre o Bauman, Isabela Wagner. São as duas biografias, professor, que saíram no Brasil, né? Aham, Essa saiu recentemente da tradução agora, e aham. essa foi a biografia anterior. Né? Então é muito interessante ler a própria história dele, saber por que, né, um menino judeu, né, que estudou na cidade de Poznań, uma cidade 98% antissemita, né, e ele sendo judeu, então esse estigma foi muito complicado para ele, né? Então essa marca, né, da ideia de uma sociedade que não admite estranhos, que não admite ambivalência, né, possivelmente marcou ele muito, né? É uma sociedade que quer eliminar. Né? Então, o Bauman nos ajuda muito a pensar a inclusão, a exclusão, né? É, pela reflexão étnica, pela reflexão cultural, né? Mesmo a colonização, o Bauman também pode ser um autor estudado pela decolonialidade, né? Assim como o Morin está sendo estudado, o Bauman também poderia nos abrir portas para a decolonialidade, né? Ele é um crítico dessa relação, né, de colonização. Então, muitas vias, né, professora, se abrem aqui, né? Eu também quero ficar aqui para aprender, né? E foi uma abordagem sobre a experiência, eu acho que e Walter Benjamin apareceu aí também, né? Mas são muitas conversas que podem aparecer, né? Eu tenho conversado muito com o Ricardo Mazeu, né? E o Mazeu é amigo de ambos, né? Amigo do Morin e amigo do Bauman, foi muito amigo do Bauman, né? Então é muito legal, né, a conversa com ele, assim, sobre essa, sobre esse aprendizado, né, desses grandes autores. Mas vou ficar na E escuta aqui, professor, tá bom? maravilha, maravilha. Temos já dois comentários aqui que eu vou lhe passar, mas você falando, né, sobre aí o bullying, né, sofrido aí pelo Bauman, é curioso como isso é um traço tão marcante em vários pensadores desse momento, né? O próprio Morin, o Bauman, o Stephanie Hessel também, né? Judeus que passaram por essa perseguição e que se sentiram impotentes, e a partir dessa impotência eles criaram uma obra tão potente, exatamente indo contra ao que sofreram, né, na pele. Então, é, é curioso e muito interessante aí essa sua observação, né? Eu vejo aqui além de muitos elogios, aqui, olha, acho que temos três ideias aqui. Uma que é da Késia, que diz: ao ver e citar a modernidade líquida para tratar da fluidez das relações em nosso mundo contemporâneo, qual a fundamentação? Então, acho que ela pergunta qual a fundamentação, né, para o Bauman intitular aí esse momento de modernidade líquida. Eu acho que eu já vou lhe passar as outras, que aí você fica à vontade para responder as ligações que você achar interessante. Como a gente tem 20 minutos, 22 minutos, eu acho que aí o professor Sidney consegue fazer aí as amarrações, né? Então, além dessa, a gente tem uma observação da Carina Neves dos Santos. Ela diz assim: a educação permite o sujeito narrar a sua vida, né? Que eu acho que vem aí da sua fala tão potente também. O lugar da imaginação é o lugar da epistemologia, do encontro com o diálogo, com o outro, encontro de alteridades, sem estranhamento, compreendendo que o mundo é essa rede de interconexões que precisa de diálogos. Então, esse é uma afirmação, não é, da Carina, que vai ao encontro, né, das ideias do Bauman que você tão bem aí nos apresentou, deixando ainda a pulga atrás da orelha, que a gente
gosto de quero mais, a gente quer mais, você vai ter que voltar aqui no CEP para conversar ainda mais conosco sobre o Bauman. Acho que Professora, 1 hora e meia é muito pouco. Quem está falando? professora, ô, Birajara, Pirajá. não sei se há tempo, eu faria uma questão. Pois não, por Tá. favor. Oi, Sidney. Tudo. Primeiro, primeiro agradecer a admiração, né? Aliás, tu é muito rápido, vai rápido, a gente tem que ter muita atenção para ir seguindo, né? E isso é muito bom, porque traz muitas considerações, e teria também muitas questões, mas uma que coloco, porque justamente a leitura que tu nos apresentaste, que aliás, tu não chegou a citar, mas em alguns momentos eu cheguei a pensar no que ela se aproxima de Habermas, né? Como ação comunicativa, mas isso, o Bauman parece ser um autor que é apresentado normalmente como além do pensamento moderno. E eu perguntaria o que na tua leitura, né, vamos dizer assim, não é uma leitura moderna assim, de um Bauman que tem um pensamento ainda moderno, uma esperança moderna, né, num mundo que justamente porque certamente, né, Sidney, a tua atuação como professor, como docente, é cheia de esperança. Né? É justamente, você fala o que precisa ser um professor. Tá? Mas como ter essa esperança quando justamente parece até que o Bauman, por vezes, parece já ter sido até, o mundo já se transformou mais ainda numa dimensão que parece que é menos esperançosa. Que não é que as coisas estão sendo conquistadas, parece que elas estão sendo perdidas. Então, como enfrentar esse desafio? Né? Sem perder a esperança, mas também sem ter a noção assim, de uma modernidade ainda em andamento, que não teria perdido o seu ímpeto de civilização, que você tão bem, de conhecimento, de educação, que você nos trouxe, situa historicamente, etc. Muito ótima a sua pergunta, professor. E vai ao encontro também de outra que está aqui, que é da Graziele Ruiz, que ela, além de te agradecer, parabenizar pela palestra, que, aliás, são só comentários nessa direção aqui no chat, que faço meus também. Ela pergunta de que modo considerar a sala de aula, como é que ela pôs aqui? Dialogando. Não, já pulei, espera um pouquinho, é porque é outra que fala nessa direção também. Pulei, espera um pouquinho. Como podemos refletir, repensar a sala de aula da educação básica a partir do Bauman? E ainda, outra da Jossana Moraes, que ela põe, dialogando com essa pergunta da Graziele, podemos considerar que a sala de aula, em geral, acaba por abordar mais o conhecimento do que proporciona a experiência? Muito interessante. Pronto, acho que já é outra pergunta. Mas eu vou lhe fazer também, que aí você conversa, não é uma pergunta, que é um comentário da Anne, que diz que acabou de ler Estranhos à Nossa Porta. E essa perspectiva da luta por justiça social e o olhar para o diferente está muito evidente nesse livro do Bauman. Ela te parabeniza por nos provocar de forma tão reflexiva nessa noite. Faço da Anne também as minhas palavras. E aqui é só muito agradecimento e elogio, professor Sidney. Obrigado, professora Isabel. Me sinto muito feliz assim de estar com vocês, né, e com os colegas tão privilegiados assim, com análises tão profundas, né. Eu acho que a ideia do Bauman
que ele confessa, né, assim, ao final da sua vida já é tornar o conhecimento sociológico, é colocar em interação a sociologia, né, e as ciências para dialogar com as pessoas, né? Segundo ele, a sociologia só teria continuidade se ela tivesse alguma coisa, né, a dizer sobre o mundo, né? Então, um mundo que muda exige, né, dos intelectuais da sociologia e de outras áreas, né, que continuem investigando e tematizando essas áreas, né, essas questões que são importantes às pessoas. Eu acho que, fazendo menção aqui à herança baumaniana, né, eu acho que essa é a tarefa. Bem, a pergunta é da Késia, a primeira, né, professora Isabel, é isso? É Késia? Isso, É Késia. Késia. Bem, Késia, tu tens razão, assim, ó, o problema o Bauman trata por muito tempo, né, assim, ele começa a escrever sobre pós-modernidade, né? Então, a pós-modernidade, e inclusive ele escreve uma obra chamada Indícios da Pós-Modernidade, né? É uma obra importante, ela foi recentemente traduzida, deixa eu achar se ela está aqui, ela foi recentemente publicada pela Unesp, né, em língua portuguesa, se chama Indícios da Pós-Modernidade, né? Então, nessa obra, ela é uma obra já antiga, sim, mas ela foi publicada recentemente no Brasil. Késia, o Bauman traz o problema da fundamentação, né? Eu vou direto à questão da Késia porque eu sei onde ela tentou, né, assim, esclarecimentos, né? O problema da fundamentação, o Bauman vincula com a perspectiva hermenêutica, né? Assim, grande parte da sustentação do projeto baumaniano está muito vinculado com a guinada hermenêutica na sociologia e na filosofia em geral, né? Então, não se trata de perder a fundamentação. O que se trata aqui é de reconhecer o lugar do intérprete, né? De reconhecer o lugar do intérprete e o lugar de uma objetividade socialmente construída, né? Então, essa dimensão de uma objetividade socialmente construída e de um intérprete, né, que está em relação com a vida social, não como se ela fosse uma coisa, né, que é assim, ou um fato social, né, como pensou a sociologia moderna, vai permitir a Bauman se diferenciar de um conjunto de outros sociólogos, né? Por isso que eu chamo dessa guinada epistemológica, né? Quer dizer assim, essa guinada epistemológica permite ao Bauman entender o caráter humano da ciência, né? O caráter, assim como o Morin introduz o sujeito, né? Professora Isabel, né? O sujeito no problema do conhecimento, né? Ele não abandona o problema do sujeito. Assim como Heidegger introduz o problema do Dasein, o Bauman introduz essa dimensão do intérprete, né? Assim como Gadamer o faz. Então, a nós cumpriria ficar atentos, né? De que o que a ciência social produz não é, de certa forma, a verdade absoluta sobre as coisas e sobre a sociedade, mas é sempre perspectiva, né? Então, essa perspectiva, assim como o Ciurana, né? O Emílio Ciurana trabalha a perspectiva na complexidade, o Bauman também vai trabalhar essa perspectiva da sociologia, né? E essa perspectiva da sociologia, ela não quer ser a perspectiva agora que vai dizer a saída teleológica, mas ela quer provocar reflexão, né? Então, o Bauman é um autor humanista, né? Vamos chamar ele de humanista crítico, que quer permanentemente nos desafiar a, a, a provocar uma reflexão, a entrar, né, num diálogo, e ele se declara um pensador falante. Ele quer ser um pensador da fala, do diálogo, e não um pensador apenas ligado ao pensamento. Então, essa é uma outra consideração, né, de que os intelectuais precisam ouvir a palavra dos outros, e eles têm uma posição, e eles vão refazer sua posição quando os outros o falam, né? Então, vejam que a posição do Bauman em relação à produção da ciência, né, professora Isabel, é uma produção permanentemente a ser refeita no diálogo, né, e na escuta, né? Por isso que a dimensão da escuta é fundamental para ele. Então, ele não quer ter a última palavra, mas ele quer nos permitir a entrar numa relação da palavra e permitir aos outros a palavra para poder entender. Então, a ideia da modernidade líquida, a Késia tem razão, né? Ela balança, porque modernidade líquida também tem um fundo ligado à emergência de enfoques pós-modernos, né? Há uma emergência de enfoques pós-modernos. Então, a noção do líquido, ela está ligado à modernização, Késia,
à fluidificação das relações, a um capitalismo global, né? E o Bauman chama de pós-modernidade não só uma atitude, mas o que acontece para além da atitude, né? Então o Bauman diz, pós-modernismo é a atitude, e pós-modernidade é uma era histórica. Então pós-modernidade para ele e modernidade líquida é a mesma coisa. Então assim como Mohan vai dizer assim, estamos na pré-história, na idade de ferro planetária, né? O Bauman vai também caracterizar o nosso tempo como um tempo que vive um interregno, né? Uma modernidade que quer ser outra coisa, mas que ainda não é, né? É uma modernidade que, de certa forma, modificou-se em relação a 70, 80 anos, mas ela ainda não tem uma forma definida, né? Ela é uma sociedade que muda rapidamente. Essa mudança rápida, né? Essa modernização acelerada da sociedade é o que ele chama de modernidade líquida, né? Então, os padrões de interpretação mudaram, Késia, né? Por isso que a fundamentação última, né? A ideia de que existe uma essência escondida, algo, né? A ser revelado e que a ciência vai revelar a verdade estável, isso para ele é uma falácia. Os intelectuais que semeiam a certeza são os mesmos intelectuais que poderiam ter nos levado a campos de concentração, né? Então, reconhecer a incerteza, reconhecer a contingência do mundo, reconhecer a possibilidade de um diálogo com o mundo, né? Em que nós não temos a certeza sobre ele, é condição para podermos construir saídas, né? Então, as saídas para o Bauman, professor Isabel, não estaria agora em alguém que apareceria como profeta, né, e diria o que nós devemos fazer. Por isso que a reflexividade aparece aí. Tá, Kes? Então, a ideia da fundamentação, ela, de fato, assim, a modernidade nos prometera uma fundamentação, né? Um fundamento. A crise da modernidade nos levou a ter que repensar os fundamentos. Não é que nós não vamos ter mais fundamentos, mas o que nós podemos chamar de fundamentos não são os mesmos pilares da metafísica moderna. Eles são de outra ordem, né, Kenneth? Então, as relações, não é que o Bauman deseje isso, você se entende no sentido de que ele está desejando que o mundo seja fluido, que o mundo, né, que as relações não sejam duradouras. O Bauman não está dizendo que ele deseja, ele está dizendo que as coisas foram se transformando dessa ordem porque nós estamos tendo uma outra crise, né? Uma crise de sentido, uma crise de orientação, né? Quer dizer, é um pouco por aí, tá? É nesse sentido. O segundo comentário é da Karina, né? Fantástico, Karina. Eu também penso assim como você, né? Essa dimensão da educação, né? Eu acho que a gente aprende muito com o Bauman e, sobretudo, a gente aprende com o Bauman na luta do questionamento das desigualdades, né? A gente acompanha muitos autores modernos nisso, né, Karina? O questionamento das desigualdades. O mundo está crescentemente desigual, né? Crescentemente distribui riquezas. Mas o mundo também ele continua produzindo formas de discriminação dos diferentes e dos estranhos, né? Ele continua excluindo não só aqueles mais pobres, mas continua excluindo também os diferentes. Então, o Bauman nos ensina muito sobre pensar coisas que estão para além da questão socioeconômica, né? Ele nos permite pensar questões que são importantes para planejar o país, para planejar as políticas educacionais, né? Em que nós podemos conviver nas nossas diferenças, né? Sem deixarmos de ter as nossas identidades. E essas diferenças, obviamente, aí significa não reduzir tudo ao uno. Aqui o debate epistemológico é importante, né, professor Isabel? Não reduzir tudo ao uno. Como é que nós vamos permitir a heterogeneidade das formas de vida, né? A heterogeneidade das formas de vida. Então, num mundo plural como o nosso, nós quebramos aquela hierarquia antropológica, né, Karina, de que haveria uma raça superior, uma etnia superior, um modelo superior, e que todos teriam que se enquadrar isso, né? Então, a crítica ao eugenismo e ao racismo no Bauman nos leva a repensar nossa ideia de cultura, dos nossos eus, de convivialidade, né? E isso é muito importante. E por isso o diálogo, né? Porque nós não vamos também da mesma forma, né, Karina, impor aos outros isso como uma verdade. Nós vamos entrar num jogo dialógico, né? E vamos tratar disso, eu diria, como um marfaro, né? Como algo aprendido também agora nos últimos 20, 30 anos pelas nossas ciências, pelas nossas reflexões, né? E essa Marfaro nos permitiria, quem sabe, veja que o Bauman não tem saída, né? A saída dele, a aposta dele é nas individualidades e os selfies morais, professora Isabel. Ele não acredita que vai vir um código agora, uma verdade, que vai ser que nós temos que obedecer, né? Nós humanos não somos feitos para obedecer simplesmente.
nós somos desafiados a pensar, a avaliar moralmente, né? E aqui tem muito a ver com a reflexão de ética do Morin também, né, professora Isabel, né? Onde o Morin restabelece, se não há um sujeito responsável, não pode haver mundo, né? E não pode haver teoria em nada do mundo. Bem, o Bira traz o Habermas aí, né? E a esperança da modernidade como projeto inacabado. É muito interessante, Bira, é a leitura dessa obra do Bauman, Bauman sobre Bauman, né? Onde ele retoma essa discussão do projeto inacabado do Habermas, né? E considera que isso é bem importante, né, Bira? Considera que é bem importante, mas também o Bauman está muito próximo de Levinas, tá, Bira? Assim, então, se você pergunta, né, o que há de pós-moderno, o Bauman ele não acredita tanto na ontologia ou na epistemologia, ele acredita muito na ética, né, nesse reconhecimento da alteridade. Então, o projeto baumaniano é um projeto dialógico, mas é um projeto, sobretudo, vinculado a essa dimensão da alteridade e da outridade, né? Então, o Bauman está próximo de Levinas, né? E o projeto da sociedade justa, do projeto da ética. E, nesse sentido, assim, a sociedade da comunicação do Bauman é um pouco diferente do projeto baumaniano, né? Que é um projeto que está próximo de Levinas e de Castoriadis, né? Porque tem a ideia da imaginação, do imaginário, da sociedade como uma constituição imaginária, né, Bira? Assim, pro Bauman, a sociedade é uma constituição imaginária, né? A sociedade constitui imaginariamente, né, os indivíduos e os forma e os constitui, né? E para Levinas, em Levinas, ele acredita que a sociedade precisa avançar no sentido de busca de uma sociedade mais justa, né? E por isso que ele aposta nessa dimensão, então, no diálogo presente a utopia, o amor, a esperança, né? Então, numa revista onde ele dá uma entrevista à revista Cult, deixa eu ver se ela está aqui, que é fantástica. Vale a pena que todos leiam, é um texto curto, né? Eu vou indicar aí, ela está disponível online. Zygmunt Bauman, o sociólogo da modernidade líquida, né? Então, a possibilidade do novo mundo está no homem. Isso é muito interessante, né? Ele faz essa reflexão, né, Bira? Qual a diferença da sociedade moderna, sólida, modernidade líquida, né? A sociedade modernidade sólida, ela apostou no jardineiro, né? Como alguém que fosse cultivar, olha, o lugar da cultura, né? Semear e esperar que nascessem plantas, né? Então isso aí tem uma ambivalência, assim, ela é uma sociedade ao mesmo tempo que aposta, né, num tipo de formação humana, mas ela também tem que ser questionada, né, Bira, sobretudo nessa lógica de extermínio dos estranhos, né, como foi um pouco desse projeto moderno. E a sociedade líquido-moderna, ela é uma sociedade dos caçadores, ela é uma sociedade daqueles que não buscam nada, não cultivam nada, eles simplesmente vivem, né? Então, a sociedade dos caçadores, ela é uma sociedade que tem muito das características pré-modernas, porque ela é uma espécie de todos contra todos, né? E por isso aí na obra Retotopia ele escreve: estamos de volta a Hobbes, de todos contra todos, né? É um individualismo crescente, né? Em que nós perdemos a noção de bem comum, né, Bira, de mundo público, e, portanto, aí talvez o Bauman esteja mais próximo de Hannah Arendt, né, e de Castoriadis nesse ponto, Bira, do que de Habermas, né? Mas não que ele não esteja perto de Habermas também, mas mais próximo aí, porque a noção de esfera pública é bem importante para ele, tá? Mas o Bauman tem a presença dos pós-modernos aqui. É difícil de entender Bauman. Como é que ele dialoga com Lyotard, com Castoriadis, né, e com Hannah Arendt? Como ele faz isso? Né? Ele faz isso ao modo baumaniano, né? Ele é um filósofo da ética e pela abordagem hermenêutica, ele traz isso, né, professora Isabel? De nos permitir pensar o lugar da esfera pública num mundo que perdeu esse sentido, trazendo Richard Sennett também, no lugar da reflexão moral, né? Veja como ele é um pensador complexo, professor Isabel, no lugar de uma sociedade autônoma, né? Então ele vai construindo essa constelação de autores aqui, né? Essa complexidade de autores, para nos permitir pensar um para além do moderno e do pós-moderno, como disse o Bira.
para além do otimismo ou as ilusões cegas da modernidade, né, e algumas forças destruidoras, e para além também de um certo particularismo e pessimismo, né, da pós-modernidade. O Bauman estaria muito próximo do Edgar Morin nesse sentido, professora Isabel, porque ele é um pensador cosmopolita. Aliás, acabamos de aprovar um artigo aí sobre Bauman, Morin e o Papa Francisco, né? Permitimos um diálogo aí, logo vai estar a circulação, né? Então, o Bauman se aproxima do pensamento cosmopolita, né? Nos desafia a pensar a humanidade de forma cosmopolita, mas quer nos ajudar a pensar numa sociedade que está marcada pela globalização, né? Por uma relação econômica globalizada. Então, obrigado pela questão, Bia. Eu adorei tua formulação, né? Eu acho que você formulou melhor do que eu, mas eu tinha que também dizer algumas coisas aí, né? Alguns vão dizer que o Bauman é pós-moderno, como a professora Isabel disse, né? E não vai ter jeito, né? Porque ele está fora. Mas ele sempre esteve fora, viu, professora Isabel? Ele já era um marxista fora, né? E quando ele é um liberal fora. E quando ele é um pós-estruturalista, ele é um pós-estruturalista fora, né? Ele se intitula Fora da liberal... caixinha. Oi? É fora da caixinha, total. É fora da caixinha. Ele não é um marxista tradicional, ele não é um liberal tradicional e ele não é um pós-estruturalista tradicional, né? Veja, ele usa o termo desconstrução, mas ele não é um pós-estruturalista tradicional, porque ele ainda continua falando de liberdade, ele ainda fala de igualdade, ele ainda fala de democracia, né? Mas o que ele diz, a democracia é um projeto em curso, então nós não podemos dizer que a democracia é algo acabado. A tarefa da educação é ajudar nós a permanentemente recriar a democracia. Gabriela, eu vou fechando aqui. A sala de aula, Gabriela, eu acho que eu tentei me esforçar aqui. Uma das dimensões foi essa, do conhecimento elaborado e do conhecimento vivido. São duas instâncias permanentemente que nós temos que entender melhor, né? Ouvir as narrativas dos estudantes, tem uma complexidade de vida, de mundo aí, e também conseguir traduzir, né? Eu acho que o Bauman nos desafiava isso, a traduzir essa experiência elaborada. O nascimento de um professor, de uma professora que consegue traduzir, né, aquilo que aprendeu, aquilo que a sua tradição lhe ensinou, e traduzir para um jogo dialógico, né, com questões que são do presente, eu acho que é muito importante. Quando a gente traz a Irfárum aqui, Gabriel, no fundo ele está dizendo o seguinte: nós, na educação, pelo viés hermenêutico, estamos sempre ligados à tradição, sempre ligados ao passado. Não há como, né, imaginar que nós não estejamos fazendo algo ligado ao passado. Portanto, o passado é uma força, como nos diria Walter Benjamin, assim, é uma força que nos empurra para o futuro, né? O Ângelos Novos do Walter Benjamin, né, professor Isabel? Nós estamos sendo empurrados para o futuro. Mas a modernização está nos tirando essa experiência de podermos entender melhor quem somos, o que está acontecendo conosco. Então, eu acho que esse é o desafio, Gabriele, é nós não abandonar os conteúdos, mas não fazer academicismo, né? Não abandonar o diálogo com os alunos, mas não fazer praticismo. É conseguir estabelecer um jogo complexo aí, né? Entre a memória, as tradições, as ciências, como tanto diz o Morin, né? O diálogo entre as ciências e, ao mesmo tempo, não perder a vida, né? Não perder o diálogo com a vida. Hoje aparece muito aí essa dimensão de currículos temáticos, de trabalho por projetos, né? De trabalho por temas geradores, por temas transversais. Eu penso que essas dimensões, né, Gabriele, elas nos desafiam a repensar a prática pedagógica, elas estão presentes nas políticas curriculares. Então, o pensamento da ambivalência do Bauman, o pensamento complexo do Morin, vai nos ajudar a nos tornarmos mais dialógicos com os estudantes, a escutar suas histórias, a perceber a heterogeneidade das suas existências, a perceber como é possível, né, nós encontrarmos razões para valorizarmos as ciências, valorizarmos o patrimônio público produzido, as bibliotecas, né, tantas universidades que podemos acessar hoje. Bem, a Jossana fala da sala de aula, se o conhecimento é maior do que a experiência. Eu penso aqui, Jossana, que quando o Bauman nos coloca de um lado a Leibniz e a Erfahrung, ele está nos dizendo, olha, não é um isolado independente do outro, né? É a gente conseguir permitir com que as pessoas possam falar de si, né? Possam falar de seus mundos, do que sabem a partir disso. Então, acho que a crítica à pedagogia bancária do Paulo Freire se aplica bem aqui, né, Jossana? Eu acho que o Paulo Freire entendeu muito bem esse debate, né? Nós avançarmos para a dimensão dialógica é saber que tem um eu e um tu, né? Tem um eu e um outro, e esse outro não é uma coisa, né?
O Tardif também chama atenção disso, Jossana, né? Quando nós, professores, percebemos que nós estamos com outros sujeitos, né? E não com objetos. Então, eu acho que experiência tem a ver com isso. É o professor se permitir entrar numa relação narrativa, se permitir criar, recriar o conhecimento, assim como permitir aos alunos também se tornarem sujeitos do conhecimento e das narrativas de suas vidas e do mundo. Eu acho que é um palco que reconhece ambos, professor Isabel, né? É um palco, a universidade e a escola, que vai autorizando ambos, né, a terem cada vez narrativas mais complexas sobre suas existências e sobre o mundo, né? Então, Jussana, acho que a tua questão é fantástica, né? A nossa noção do conhecimento talvez tenha que estar permanentemente ampliada, né? Annelise, eu acho que a Annelise é a minha orientanda. A Annelise está agora em Portugal, fazendo o seu doutorado de sanduíche lá, professora Isabel, né? E ela é uma pessoa fantástica também, né? Além de ela atuar aí com as crianças na educação e fazer projetos belíssimos, ela agora em Lisboa, ela quer fazer um projeto para ajudar as pessoas que estão morando na rua em Lisboa, né? Então, ela ficou muito sensibilizada aí com a realidade, né, de Lisboa e me escreve aqui para ver o que a gente pode fazer, né, para essa questão da imigração. Então, acho que quem está na Europa está percebendo claramente o problema que também se vive na Europa, né, em relação àquilo que o Bauman chama atenção, né, a precarização, a perda dos laços de proteção, né, em que o Estado historicamente esteve implicado, e o nascimento dos pobres, assim, né, uma imensa nova classe, né, do qual, para o Bauman, o mercado parece não estar interessado nos novos pobres. E eles ficam, de certo modo, inúteis, né, porque eles não têm poder de consumo. Então, a solidariedade que o Bauman chama atenção está muito ligada a isso, né? A sociedade precisa perceber que nós estamos crescentemente produzindo modos mais precários de vida, e essa precarização, ela afeta não somente aquelas pessoas, mas ela afeta todos nós, né? Por isso que a dimensão da ética aqui, ela é importantíssima, né? Porque o Bauman está chamando atenção disso, né? Então, e nós, muitos estão indiferentes, né? Como se nada tivesse acontecendo em relação ao mundo, enfim, ao que nós estamos acompanhando aí também. Uma última curiosidade aqui, muito interessante, né, é que o Bauman, ele, embora faça uma crítica às redes sociais, ele escreve, professor Isabel, que nós temos que estar atentos aos noticiários, né? Para nós podermos participar do mundo hoje, qualquer intelectual deveria estar acompanhando, né, as notícias do que acontece no mundo. É óbvio que ele não está se rendendo ao jornalismo, mas ele está nos dizendo para que a gente precisa acompanhar, né, e poder fazer análise desses cenários, né? Eu gostei muito dessa ideia dele porque ele está nos rompendo essa ideia do intelectual local, né? E está nos inserindo de um professor também, né, Jossana, que está interessado, né, nas coisas que acontecem em qualquer parte do mundo, né? E isso tem um sentido de humanidade presente aí. Qualquer injustiça em qualquer lugar do mundo é uma injustiça infligida a nós mesmos, né? A cada um de nós. Então, não há injustiça que não seja também, que nos toque, né? E eu acho que essa é uma dimensão muito forte aí do pensamento humano. Bem, eu acho que respondi as questões, assim, de um modo talvez não esperado, né? Mas eu acho que as leituras do Bauman, eu venho mais aqui para dizer, assim como nós gostamos de ler Morin, vamos ler mais Bauman, né? E vamos também aqui, vamos trazer o Humberto Eco, que foi um dos maiores professores dos professores, Nossa, né? E ele escreve isso, né? Crônica de uma sociedade líquida, né? Então ele ficou muito entusiasmado de dizer que o Bauman é um dos autores mais importantes aí, né, do último período, né? Então fiquei muito feliz assim também do Humberto Eco, ele sendo quem ele é, né? Assim, ter esse diagnóstico aí também da sociedade líquida. Bem, o que importa para o Bauman não é a certeza, mas são as nossas capacidades de pergunta, né? Eu acho que toda boa aula deveria terminar com uma dimensão, né, das perguntas que ficam para nós fazermos, né, sobre o mundo, sobre as questões que nos tocam. E é isso que ele escreve, inclusive nesse último livro que eu citava antes, né, Minha Vida. Que ninguém o compreendeu porque sempre queriam dele uma saída. E ele disse, olha, nós temos que parar de pensar assim, não tem a saída. Nós precisamos voltar a nos interrogar, né, a interrogar sobre o mundo que vivemos.
É isso, professora Isabel. Devolvo aí, se tem mais alguma Nossa, pergunta. que maravilha! Não, teve muito gosto de quero mais. Você vai ter que voltar, porque você nos provocou, pelo menos a mim, muitas reflexões, né? Cada coisa que você trouxe, cada ideia do Bauman, com os seus comentários, me aproximaram, me devolveram assim, David Bohm, Martin Buber, né? Eu e tu, né? A Hannah Arendt, o Stephanie Hessel, o Morin, muitas vezes. E assim, não tenho palavras para lhe agradecer a todas as provocações e a todos os ensinamentos que eu tive a oportunidade de ter com você hoje, Sidney. Sou só gratidão, em meu nome pessoal, em nome do CEP Edgar Morin, já fica aqui um convite para você pensar num curso. Enquanto você falava, eu vinha pensando, você fazendo as relações com outros pensadores, com outros filósofos, né? A ideia de um curso sobre pensamentos plurais, né? Que vão tão ao encontro de Morin, Bauman, todos esses que você trouxe, Foucault, né? A ideia do panóptico do Foucault, que está tão presente nesse momento, nessa sociedade líquida, né? E aí, para finalizar, a Karina está aqui ainda. A Karina fez um comentário muito bacana e que eu fiquei pensando e relacionando muito ao que o Edgar Morin chama de racionalidade aberta, né? E aí eu vou concluir aqui, deixando o meu abraço, meu agradecimento pela presença de todas e todos, o meu agradecimento assim entusiasmado, afetivo ao professor Sidney por essa aula brilhante, né? E tanta provocação, sou só realmente gratidão. E te deixo, Sidney, com a reflexão que a Karina nos trouxe assim: o lugar da imaginação é o lugar da epistemologia? Vamos dormir com essa provocação e pensar para a volta do Sidney aqui no CEP Edgar Morin, para ele começar falando o que ele pensa, se o lugar da imaginação, né, do imaginário, é realmente o lugar da epistemologia. Deixo a todos aqui o meu afeto, o meu abraço agradecido, uma boa noite. Sidney, muitíssimo, muitíssimo grata. Obrigado, professor. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco. E longa vida ao CEP Edgar Morin, longa vida, né? Essa instituição maravilhosa que foi criada aqui no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Sidney. Obrigada a todos, a todas e a cada um de vocês. Uma boa noite. Até a próxima, até o nosso próximo encontro aqui no CEP Edgar Morin. Obrigada. Boa noite. Eu deixei o link do nosso grupo de estudos. Quem quiser entrar, por favor, fique à vontade. Muito bom, a comunidade do CEP Edgar Morin. Muito bem lembrado. Obrigada, Wilson. Está aqui no chat. É só entrar, quem quiser participar aqui da conversa. Um beijo em cada um. Valeu. Vou lá, professora. Tchau, tchau. Desculpe ser pelo Obrigada, telefone. querido. Muito obrigada. Bom descanso. Obrigadão.